Vamos a mais uma questão da prova da SpaceX resolvida, questão de 2019. Sou a professora Ângela Ferreira. Peço que curta o vídeo e continue me assistindo para entender um pouquinho mais essa questão. Questão de número 41, ela diz o seguinte: neste ano de 2019, foi realizado pelos alunos da SpaceX uma prática no laboratório de Química envolvendo eletrólise com eletrodo ativo, conforme descrito a descrição experimental. Num becker de capacidade de 100 ml cubo eletrolítico, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de cobre 2, de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos a barra fina de cobre e um prego de ferro. Ligue com auxílio dos fios uma fonte externa de eletricidade com uma corrente contínua de intensidade de 3 A. Essa fonte tem a capacidade de efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. O prego deve ser ligado ao polo negativo da fonte e a barra de cobre ao polo positivo. Mergulhe os eletrodos na solução durante 16 minutos e 5 segundos e observe. Considere os arranjos eletrolíticos, a 25 graus Celsius e 1 atm, o sal completamente dissociado conforme visto na figura a seguir. Aí são dados a constante Faraday. Na discussão apresentada nos relatórios dos diversos grupos de alunos surgiram as seguintes afirmativas. A primeira afirmativa: na superfície do prego ocorre a deposição de cobre metálico. Vamos entender aqui o que acontece nessa questão, certo? Aqui a gente tem o prego, como fonte ligada ao polo negativo de uma eletrólise, e a barra de cobre ligada ao polo positivo na eletrólise. Então, o que vai acontecer, o polo negativo, ele está aqui, negativo em toda a sua superfície, certo? Então, ele vai atrair para si os de carga opostos. Os opostos se atraem, Então, os cátions aqui, cobre 2+, eles vão ser atraídos pela barra de ferro. Então, eles vão ficar depositados ali na barra de ferro. Então, na superfície do prego ocorre a deposição do cobre metálico. Então, quando eles forem atraídos para cá, ele vai se reduzir, certo? Então, essa afirmativa é verdadeira, ok? Então, você vai ter ocorrendo ali o cobre 2+ se transformando em cobre metálico, certo? Então, a afirmativa é verdadeira. A segunda afirmativa diz o seguinte: durante o processo, a barra de cobre se oxida. A gente pode observar aqui que a barra de cobre está ligada ao meu polo negativo. Na eletrólise, o meu polo negativo é o ânodo, onde sofre oxidação, beleza? E aqui a gente é importante frisar que, por exemplo, aqui está falando que foi utilizada uma solução aquosa. Então, a gente teria que verificar quem iria sofrer a oxidação, quem que estaria no meu polo negativo, quem estaria no meu polo positivo, ok? Então, entre os cátions, como tem uma solução aquosa, a gente teria o H+, e o cobre 2+, ok? Então, o cobre 2+. Quem que seria mais reativo? Quem faria parte dessa reação? O cobre 2+. Por quê? Se eu lembrar lá da tabela de reatividade, 1A, 2A são menos reativos que o hidrogênio. 1A, 2A, alumínio e hidrogênio. Depois, tem todos os outros são mais reativos que o hidrogênio. Então, o cobre seria esse polo negativo. Esse polo positivo, desculpa. Esse polo positivo aqui.
Então, ele seria meu ânodo, do polo positivo, ele vai sofrer oxidação. Então, o cobre aqui da barrinha, ele vai se transformar em cobre 2+ aqui. Ele vai se oxidar, beleza? Então, essa alternativa também está verdadeira. A próxima diz o seguinte: a massa de cobre metálico que se depositou na superfície do prego foi de 2,45 gramas. Então, a gente vai fazer essa continha, lembrando do kit, que é a carga elétrica igual a corrente vezes o tempo, porque a questão ela vai me dar aqui, ó, a corrente de 3 amperes e o tempo de 16,5 segundos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a corrente elétrica. Então, o que a gente vai fazer? Calculando aqui a corrente elétrica, 3 vezes 16 vezes 60, né? Porque você tem que calcular em segundos mais 5 segundos. Então, eu calculei uma corrente aqui de 2.865. E aqui, ó, tá falando que 96.500 coulombs está para 1 mol. Então, eu posso olhar pela reação e descobrir que eu tenho 2 mols de elétrons aqui para 1 mol de cobre. Então, eu posso escrever o quê? 2 mols de elétrons, certo? Está para 64 gramas de cobre. De onde sai 64? É a massa atômica do cobre que está lá na tabela periódica, tá? Então, 2 vezes 96.500 coulombs está para 64 gramas de cobre. Então, 2.895 coulombs está para X gramas de cobre. Fazendo essa conta, você vai descobrir que o valor aqui é de 0,96 gramas de cobre, ou seja, a alternativa está incorreta, certo? Então, a gente já sabe o seguinte, olha só, que a primeira e a segunda alternativa são corretas e a terceira é falsa. Vamos ver o que a gente pode eliminar aqui? Então, eu poderia eliminar essa daqui, que não tem a primeira, que eu sei que tem correta, certo? A que tem terceira, a letra D tem a terceira, eu sei que ela está incorreta. A letra D, na verdade, né? A letra C não tem a segunda, então ela está incorreta também. E aqui eu ficaria entre a E e a A, certo? Que tem a 1 e a 2, e a 5, a 1 e a 2 e a 4. Vamos ver a 4 que, às vezes, a gente já consegue matar a questão. Ela diz o seguinte: a semi-reação de redução que ocorre no cátodo é... Bom, quem que é meu cátodo aqui? O cátodo na eletrólise, ele é meu polo negativo, né? Então, tá falando no cátodo ocorre a redução aqui, no caso, do cobre. O que a gente tem que lembrar, né? Que o cobre 2+, ele está indo aqui, ó, para a placa de ferro como cobre 0. A gente já discutiu isso aqui na primeira questão aqui, na primeira afirmativa, certo? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que ocorre realmente a redução. O cátodo, ele sempre ocorre redução. Aí a gente pode lembrar aqui, ó, do CR, do CRAO. Cátodo sofre redução, ânion sofre oxidação. É sempre assim. Ou se a gente quiser também, né? Cátodo começa com consoante, redução com consoante. Ânodo começa com vogal e oxidação ocorre começa com vogal também. Vogal, vogal, consoante, consoante. É 2 formas de você guardar isso. Então, essa alternativa estará verdadeira, né? Agora vamos ver aqui da verdadeira. Então, já sei que a minha resposta aqui é a letra A, ok? Vamos ver porque a 5 não estaria correta. A reação global é ferro 2+, se transformando em ferro 0, e cobre se transformando em cobre 2+. A gente acabou de falar que ocorre redução, eu já tinha explicado aqui, então a gente já vê que essa alternativa estaria incorreta, certo? E qual seria, por exemplo, a reação global
dessa questão. Aí a gente teria que lembrar, deixa eu só voltar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. A gente teria que lembrar da ordem de reatividade. A ordem de reatividade ela é a seguinte, ó. Para os metais, né, para os cátions, ela vai ser 1A, 2A, H+, e os demais metais. Ou seja, à medida que eu estou indo para a direita, eu estou aumentando a reatividade e, consequentemente, eu vou aumentar ali a minha proporção a minha reatividade, né? Então, o cobre está aqui, ó. Então, por isso, ele é o metal, o cátion dessa reação. É ele que vai sofrer redução, certo? E aqui, como ânion, eu teria os ânions oxigenados, seria o SO4 2-, o CO3 2-, e aqui a gente pode ver que a gente tem o SO4 2-, né? O OH e os demais ânions não oxigenados, cloreto, iodeto, brometo, tá? Então, nós teríamos a competição aqui em cima do H+, e do cobre, e o cobre sendo mais reativo. Então, o cobre sofre redução. E embaixo do OH- e do sulfato. E o sulfato o OH é mais reativo, então ele vai sofrer a oxidação, e essa seria sempre a reação de oxidação do OH-, né? O oxigênio aqui vai de -2 para 0. Então, essa seria a reação que aconteceria no meu cátodo, e essa seria a reação que aconteceria no meu ânodo. Se eu somar essa reação aqui, eu vou ter como reação global dessa eletrólise cobre 2+, mais 2 OH-, formando cobre sólido, mais água, mais meio de O2, certo? Então, essa seria a resolução da quinta afirmativa, mostrando também que ela está incorreta, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa aula. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva para receber mais conteúdos de química, né? Caso queira, me siga lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira. E se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão para melhoria aqui do canal, eu peço que deixe nos comentários. E o meu muito obrigado.